A maior revisão do Código de Processo Civil da Lei Seca vem com Robson Concurso. Sem mais delongas, fazer uma rápida revisão do Código Civil com a Lei Seca da parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais da aplicação das normas processuais, capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil, despencam nas provas com Robson Concursos, tudo estratégico esquematizado. O artigo 1º diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Vou logo falar do princípio da inércia da jurisdição. Diz que nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado a requerer, nos casos e formas legais. Assim, o judiciário só irá agir quando provocado, traduzindo aqui o princípio da inércia da jurisdição. Já o 2 traduz aqui o princípio do impulso oficial, que diz: princípio segundo o qual, uma vez iniciado o processo, deve ser impulsionado pelo juiz independentemente da vontade das partes. Vem o artigo 2º e diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei, traduzindo aqui o princípio do impulso oficial. Vem o artigo 3º diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, traduzindo aqui o princípio da inafastabilidade da atuação jurisdicional, que é igual, segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do controle jurisdicional. Vem o parágrafo 1º diz: é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Vem o parágrafo 3º diz: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vem o artigo 4º diz: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, traduzindo aqui o princípio da primazia do julgamento de mérito. Vem o artigo 5º diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, traduzindo aqui o princípio da boa-fé objetiva. O artigo 6º diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, traduzindo aqui o princípio da cooperação. O artigo 7º diz: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 8º diz: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, traduzindo aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, está incluído nesse artigo 8º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Vem agora o artigo 9º, diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, traduzindo que é o princípio do contraditório, isso mesmo, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, traduzindo aqui o princípio do contraditório. Vem o parágrafo único, diz: o disposto no caput não se aplica, inciso 1, a tutela provisória de urgência; 2, a hipótese de tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso 2 e 3, e o inciso 3º, a decisão prevista no artigo 701, traduzindo aqui a ação monitória, se não me falha a memória. Vem o artigo 10, diz o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, traduzindo aqui o princípio da proibição da decisão surpresa, o princípio da não surpresa. Guarde bem o artigo 10, despico nas provas, porque diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, traduzindo o princípio da proibição da decisão surpresa ou o princípio da não surpresa. Vem o artigo 11 diz: todos
Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, traduzindo aqui o princípio da motivação das decisões judiciais. Vem o parágrafo único, diz: nos casos de segredo de justiça pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Vê o artigo 12, diz o seguinte: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, traduzindo aqui o princípio da cronologia. O parágrafo 1º diz: a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. E o parágrafo 2º diz: estão excluídos da regra do caput. Guarde bem, estão excluídos da regra do caput. Inciso 1. As sentenças proferidas em audiências homologatórias de acordo ou de improcedência de eliminado pedido. 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica afirmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Vai lá e dê uma olhada. O inciso 5º. O julgamento de embargos de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Vê o parágrafo 3º, diz: após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. O parágrafo 4º diz: após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Vê o parágrafo 5º, diz: decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retomará a mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou conforme o caso. No parágrafo 3º, o processo que, inciso 1, tiver sua sentença ou acordo anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. E o inciso 2, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2, vai lá, dê uma olhada, mas Robson Concurso já trouxe aqui para ajudar você e a minha pessoa. O artigo 1040 diz o seguinte: publicado o acordo, paradigma, vem o inciso 2, diz: o órgão que proferiu o acordo recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acordo recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha. Vamos ver agora o último capítulo dentro do primeiro livro do CPC, Revisão Rápida com Robson Concurso. Diz o seguinte: o capítulo 2, da aplicação das normas processuais, artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. O artigo 14 diz o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então guarde bem esse artigo 14, também destaque nas provas, porque diz: a norma processual não retroagirá, é a regra. A norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Vem o artigo 15, meu guerreiro e minha guerreira, e diz o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Guarde bem, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. No próximo vídeo, vamos dar continuidade à nossa leitura estratégica esquematizada do Código de Processo Civil, livro 2 da função jurisdicional da jurisdição e da ação. Gostou desse vídeo? Inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.